Que a graça e a paz do nosso Senhor esteja com cada um esta noite. Graças a Deus, por essa oportunidade de estarmos aqui. E o Senhor preparou, para cada um de nós poder estar aqui. Como o pastor Klaus disse, é difícil, o trânsito e tudo mais. Mas nós chegamos, em paz, graças a Deus. Como o pastor Klaus disse, minha esposa também está aí, a pastora Érica, a quem nós estamos juntos entre casamento e namoro, 32 anos, glória a Deus, Nós temos um filho de 27 anos, já casado também, e estamos só nós dois de novo, Glória a Deus, fazer o quê? Bom, e como, irmãos, nós iniciamos na Igreja de Deus já pequenininhos, O pastor Klaus, ele foi meu professor das EBFs, Então, foi um momento ali muito bom, muita alegria, E agradeço a Deus e a esta igreja, como o pastor disse, Osasco tem muito que agradecer a Deus e a esta igreja, por ela existir ali naquele local. Bom, Damião e sua esposa também, agradeço por nos trazer aqui, Puxa vida, eu fico muito feliz, eu posso contar sempre com ele, e para a glória de Deus nós conseguimos chegar a tempo. Bom, mas vamos lá, profetizando 2026, representando e orando, pedindo as bênçãos do Senhor para o mês de agosto, Isso é muito bom. Nós também fazemos, na igreja de Osasco, a gente faz esta campanha também. Este ano nós fizemos do dia 7 ao dia 18, E também foi bênção, para a glória de Deus. E nos foi dado o tema: você foi chamado para frutificar. Você foi chamado para frutificar. Olha só, chamados para dar frutos e frutos que permaneçam. Tenho também uma King James, Você trouxe a sua? Então, irmãos, vamos lá, João 15, 16. O nosso texto base, João 15, 16. Não fostes vós que me escolhestes, ao contrário, eu vos escolhi a vós e vos designei para irdes e dardes fruto, e fruto que permaneça. Sendo assim, seja o que for que pedirdes ao Pai em meu nome, Ele o concederá a vós. Olha só, que texto maravilhoso. Não fostes vós que me escolhestes, pelo contrário, eu escolhi vocês. Irmãos, que coisa linda. Como Jesus é maravilhoso, Ele escolheu você. Ele escolheu você ir atrás. Ele escolheu a mim. Por que será que Ele escolheu cada um de nós? O que tem de tão importante em nós para que fôssemos escolhidos por Ele? O que será? Mas foi uma iniciativa de Deus para nos escolher. E veja que a iniciativa Ele sempre tem. Quando escolheu a nós aqui e diz, olha, eis que estou à porta e bato, Ele sempre está nos procurando.
Irmãos, Jesus ele veio, passou um período aqui na terra, cumpriu com o seu papel e falou: olha, eu preciso ir, vou para o Pai. Vou para o Pai e eu não vou deixar vocês sozinhos, não vou deixar vocês órfãos. Vou enviar o Espírito Santo para que ele fique com vocês. Vou enviar o Espírito Santo para que ele fique com vocês. Irmãos, agora a responsabilidade ficou em nossas mãos. Tem pessoas que precisam ouvir o Evangelho, precisam ouvir a palavra de Deus. E esta responsabilidade é nossa agora. Vos designei para que vades e deis fruto. Irmãos, e somente ir e dar o fruto não basta. Está dizendo aqui, olha, e o vosso fruto permaneça. Irmãos, é sério quando a palavra nos diz: olha, vocês serão ou são a luz do mundo e o sal da terra. Olha só que responsabilidade, quantas pessoas precisando de nós, quantas pessoas precisando de uma palavra, precisando de um conselho, precisando de uma oração, precisando de um abraço. Não fostes vós que me escolheste, eu escolhi vocês. E tenho uma tarefa para vocês. Vão, não fiquem parados não, vão. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda a criatura. Nós ficamos felizes porque o Senhor nos escolheu. Esta tarefa é grande, difícil, talvez achei que seria moleza. Não, mas não é. É uma grande responsabilidade. Chamados para dar frutos e frutos que permaneçam. Ei, isto não é uma opção, é um chamado do Mestre para as nossas vidas. Irmãos, nós precisamos fazer valer o nome que nós temos de cristão. Cristão, olha, servo do Senhor. Quem você é? Eu sou um servo do Deus Altíssimo. É mesmo? Ora, se eu sou servo, eu estou à disposição dele. Se eu sou servo, eu estou atento à voz dele. Se eu sou servo, seja dia ou noite, estou à sua disposição, meu Deus. Ei, este nome que carregamos, nome de cristão, tem um peso. Aí eu pensei, servo? Será que eu sou mesmo? Será? Irmãos, eu estava analisando, nós conhecemos a história daquela menina, a serva de Naamã, aquela menina que foi tirada do meio do seu povo, e ela foi servir a Naamã, ela era a empregada da esposa de Naamã, lá em 2 Reis 5, e imagino que ela ali lavando as louças, e ela lembrando do seu patrão, Naamã, que um grande homem, que ganhava muitas batalhas na luta, era um homem leproso, e ela ali lavando a sua louça, eu pensando aqui comigo, ela falou: olha, se o Senhor conhecesse um homem que tem muita fé em Deus, um homem poderoso, chamado Eliseu, esta lepra aí desapareceria. Irmãos, esta menina, ela apresentou esta questão para Naamã, e ele aceitou ir atrás de Eliseu. E nós sabemos o final da história, que Eliseu foi até lá, inclusive, ou melhor, Naamã foi até Eliseu,
ouviu as ordens lá, mergulhou no rio 7 vezes, foi curado. E aí eu imagino, puxa vida, aquela menina, ela fez algo importante. Ela poderia estar brava ali, puxa, me tiraram da minha família, do meu povo, estou trabalhando como escrava, esse Naamã aí que morra com essa lepra. Não, ela não pensou assim, não falou assim, ela quis o bem daquele homem. E quem sabe se isso não é um fruto que aquela menina já estava sendo produzido no coração dela, de abençoar aquele homem. Quantos outros exemplos? Paulo e Silas na prisão. Por que vocês estão presos? Nós expulsamos aí um demônio de uma jovem adivinhadora. Aí, olha, acabaram-se os lucros dos seus senhores e agora nos jogaram aqui na prisão. Por volta da meia-noite, as cadeias, eles cantavam e oravam ali, as cadeias caíram. E aquele carcereiro preocupado, tudo escuro, será que foram embora? Já ia puxando a espada para tirar a sua vida. E disseram assim: não faça nada contigo, porque todos nós estamos aqui. Paulo e Silas foram presos por anunciar o Evangelho. E aí, irmãos, aquele carcereiro chegou diante deles e falou assim: olha, o que eu preciso fazer para ser salvo? Porque viram o poder de Deus na vida daqueles 2 homens. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Ou seja, de dentro daqueles homens fluía o poder de Deus, e aquele homem, o carcereiro, pôde enxergar a salvação em Cristo Jesus por meio daqueles homens. Fluíram o poder daqueles homens para a vida dele, de maneira que até os seus familiares foram alcançados. Não fostes vós que me escolhestes a mim, eu escolhi vocês. Vão, deem fruto. Aquela garotinha abençoou a vida de Naamã, dando fruto. Paulo e Silas na prisão abençoou a vida do carcereiro, e assim também a sua família. Pedro e João, indo ao templo, encontrou aquele homem coxo, aleijado ali. Aquele homem olhou para eles e falou: olha, me dê uma esmola. Não, nós não temos ouro e nem prata, mas o que nós temos, isso nós te damos. Levanta daí, em nome de Jesus. Pegaram na mão dele, ajudaram ele a levantar, e ele saiu pulando. Aqueles homens tinham o poder de Deus na vida deles. Irmãos, eram chamados homens de Deus, servos do Deus Altíssimo. Alcançou a vida daquele homem que todos os dias era colocado na porta principal do templo. E quando eles foram para a oração das 3 horas, aquele aleijado falou: é hoje que eu vou tirar uma moeda desses homens. Olhe para nós, foram alcançados pela bênção que estava dentro daqueles homens, que era o poder de Deus, que era o Espírito Santo de Deus naquela vida. Irmãos, você e eu fomos chamados para dar frutos, e frutos que permanecem, que permaneçam. Aquele homem, depois de levantar ali, ele estava seguindo os pregadores. Por onde eles iam, ele estava indo atrás, ele estava acompanhando. Irmãos, eu poderia citar muitos outros exemplos. Zaqueu, publicano. Eu vou ficar aqui, Jesus vai passar aqui. Quando Jesus passa: ô Zaqueu, desce daí, hoje eu quero ir pousar, quero ir lá na sua casa. Irmãos, nós conhecemos a história de Zaqueu. Homem muito rico. Quem sabe lá, a Bíblia não fala claramente, mas quem sabe se ele roubou alguém, até exagerou na cobrança dos impostos.
E quando ele teve um encontro com Jesus, Jesus até disse: hoje houve salvação nesta casa. Hoje houve salvação nesta casa. Olha, se eu roubei alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. Eu vou pegar a metade dos meus bens e vou dar aos pobres. Ou seja, irmãos, aquele homem foi abençoado. Nós fomos chamados, irmãos, para abençoar a vida das pessoas. Tem pessoas que estão contando conosco, seja lá no trabalho, na faculdade, na escola, seja o vizinho. Para que estamos aqui? Não faz sentido termos uma árvore, seja na chácara, no sítio, na fazenda, e esta árvore não produzir nada, não tem nada de fruto. Eu fiquei pasmado. Eu fui, nessas festas aí, eu fui almoçar na casa do tio da minha esposa, e lá é tudo concreto, piso, não tem onde você plantar nada. Só que quando a gente estava no portão, eu olhei assim de volta para dentro da propriedade, vi uma parreira, um pé de uva carregado. Eu falei: ué, mas aqui não tem onde plantar. E quando eu observei, estava em um vaso carregado de uva. Falei: puxa, que legal. Fazia sentido aquele pé ali. Lá no sítio do irmão Carlos, no último encontro que tivemos dos pastores, eu e minha esposa caminhando pelo espaço ali, alguns pés de abacaxi, eu não tinha visto ainda. Que lindo, né? Cada um com uma fruta. E eu também tenho em casa um pé de acerolas. Não tem onde plantar no solo, mas achei um lugar na minha laje, coloquei lá. 2 vezes eu consegui colher acerolas. Só por esses últimos tempos, esse ano de 2025, estava tão corrido que eu não consegui adubar e nem molhar. Irmão, não produziu nada. Nada. Olha só como precisa de cuidados. Eu deixei a desejar quanto a esse meu pezinho de acerola. Pastora Priscila falou, sobre as condições. Quais as condições para uma árvore, na verdade, frutificar? Eu acompanhei, estou acompanhando as mensagens aí. Ela falou sobre a boa terra, falou que precisa da água na quantidade certa, o adubo, o sol, a luz, a poda, algo para combater as pragas. Irmãos, para que uma árvore dê fruto, ela precisa estar viva. Nós estamos vivos, você está vivo? Nós estamos vivos dependendo do Senhor, precisando dEle. Pai, nos ajuda, nos auxilie. Irmãos, na vida cristã, esses frutos só podem vir por meio da conexão com a videira verdadeira, que é Cristo. Temos que estar enxertados, conectados, ligados a Ele. Senão, aquela garotinha Inamã, ela ia ficar quietinha na dela. Paulo e Silas não iam alcançar aquele carcereiro e a sua família, como assim também os demais que foram citados. Ei, você foi chamado para frutificar. A minha plantinha, pezinho de acerolas, nada. Eu tenho que cuidar melhor dele nesse ano. Mas, se fomos chamados para frutificar, é preciso permanecer nele. Irmãos, é necessário ter um relacionamento diário com o nosso Deus. Porque não dá, se eu não estiver conectado nele, não vai sair nada. Porque o Senhor é quem realiza tudo em todos.
E aí eu pergunto, como é o nosso dia a dia com Deus? Quando a gente acorda, já pela manhã, o que fazemos? Qual é o nosso relacionamento? Eu conheço um colega, ele falou assim, rapaz, olha, tinha um cabelo grande, ele falou assim, olha, eu mandei passar a maquininha zero, porque eu já acordo de manhã, e rapidinho eu já me troco e vou trabalhar. Eu pensei assim, mas e Deus? Não tem aquele tempinho para eu conversar com Ele? Ele estava preocupado em não perder tempo com arrumar o cabelo, mas o tempo de falar com o Pai também acabou caindo por terra. Mas e aí, a nossa relação com o Pai durante o nosso dia? Assim que eu acordo, o que eu faço? Na hora do meu almoço, estou com os colegas ali, eu agradeço pelo aquele alimento que o Pai tem me dado. À noite, quando eu vou dormir, eu consigo me lembrar que Deus me deu um dia guardado, protegido, me livrou de todo o mal. Irmão, se a gente pudesse observar o quanto Deus nos protege, nos livra, se pudéssemos ver numa tela, talvez até no buraco que eu ia cair, e Ele estava ali protegendo, me livrando, assim como temos uma criança, eu tive o meu, e meu filho, ele corria assim, dentro da casa, procurava uma tomada, para colocar o dedo, ele ia colocar o dedo e olhava para a gente. Não pode. E a gente sempre protegendo, colocando grade onde tinha escada para ele não cair. Assim é Deus na nossa vida, protegendo, guardando, livrando de todo o mal em todo o tempo. Mas precisamos permanecer nele. Tem até um louvor, que a gente canta, desde quando me levanto até eu me deitar. Como será o meu relacionamento com Ele? Precisamos depender dEle, depender totalmente dEle. Muitas vezes a gente quer depender da nossa força, do nosso braço, das nossas condições, daquilo que nós temos, mas não, irmãos, somos totalmente dependentes do nosso Deus. A saúde vem dEle, a força vem dEle, a alegria vem dEle, tudo vem dEle. O fruto não é um esforço humano, é o resultado da seiva do Espírito Santo que alimenta os galhos. Alimenta os galhos, galhos sadios. No processo da frutificação, meus irmãos, também tem a poda, como falou aqui a pastora Rosemary. Tem a poda. A poda, o que diz? A poda é essencial e necessária para a maioria das plantas, pois controla o tamanho, a forma, o crescimento, estimula flores e frutos, melhora a saúde, ao remover partes doentes, secas, e previne pragas, direcionando a energia da planta para o que é bom. Irmãos, Deus não poda somente aquilo que está morto. Ele poda até o que está dando fruto para que dê mais ainda. João 15, 2, a parte B. Mas dói, a poda dói, muitas vezes dói e dói muito. Mas nós entendemos que esse corte é necessário. É necessário. Deus remove muitas vezes projetos, relacionamentos, hábitos que, embora não sejam pecado, mas que estão roubando a energia que está dentro de nós, que deveria ser usado para um propósito principal. A poda não é uma punição, é um investimento de Deus nas nossas vidas. Ei, Deus olha para você e vê um potencial muito grande para o ano de 2026. Deus olha para você, Ele enxerga com que você vai fazer muito mais no ano de 2026 do que fez
no ano de 2025. A intenção do lavrador, Jesus, é boa, é a melhor, acredite. E aí a gente pensa, mas que frutos são esses? Que fruto podemos dar? Boas obras? Um caráter transformado pelo poder de Deus? Amor pelas almas que estão se perdendo? Aquela pessoa que eu ganho para Jesus e tenho um tempo com ela para discipulá-la? É preciso, irmãos, fazermos com que haja um impacto na vida das pessoas. Olhem para mim e para você e falam: rapaz, olha, eu estava precisando desta palavra. Eu estava precisando deste conselho, desse abraço. Pastor Klaus falou aqui sobre os frutos. Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Olha aí, o fruto do Espírito que nós devemos buscar diante de Deus. Se eu e você temos o amor dentro de nós, irmãos, ninguém nos segura. Se eu tenho amor, jamais eu vou deixar aquele meu conhecido, aquele meu amigo, aquele colega, aquele vizinho ir para o inferno sem conhecer a palavra de Deus. O amor, o dom supremo, a base de todas as virtudes. Irmãos, quem olha para nós e vê, enxerga dentro de nós o amor de Deus, vai querer andar, vai querer estar em nosso lado. Fui em um hospital, acho que fui levar alguém, e assim como vocês estão aí, estava ali no meu canto sentado, e um senhor, ele vinha, sentava do lado de alguém e começava a conversar, depois levantava, ia no outra pessoa e começava a conversar, ia no outro. Depois ele chegou até a mim e ele veio falar da palavra, do Evangelho. Irmãos, eu ficaria a noite toda ouvindo aquele homem. Que palavra doce, que palavra poderosa, que palavra com unção. Eu fiquei olhando para ele. Quando eu falei que era cristão, ele se levantou e falou: eu não vou perder meu tempo com você, espera aí que eu vou falar com outro. E eu queria ficar ouvindo mais. Irmãos, olha, é de Deus, é um dom de Deus a gente poder abrir a boca e falar do poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Alegria, como foi falado aqui, uma pessoa que você olha alegre, em meio às dificuldades, problemas, mesmo assim a alegria está dentro dele. Irmãos, isso é coisa de Deus. É coisa de Deus que muitos querem estar do lado, a paz, a tranquilidade, os problemas aparecem, mas ele está tranquilo, ele está em paz. É paciente, é amável, é bondoso, é fiel, é manso, tem o domínio próprio. Uma pessoa completa. Ei, irmãos, Deus precisa, Ele conta com você, Ele conta comigo. Nós precisamos fazer a diferença. Quando diz: olha, vocês são o sal da terra e a luz para esse mundo. Puxa vida, eu fico triste muitas vezes quando eu fico parado. Eu preciso fazer mais. Jesus, Ele não está aqui na terra mais como carne, assim como nós. Mas como disse no início, Ele está contando conosco. Olha, eu estou indo, mas eu vou deixar vocês, como se dissessem, vocês conseguem completar a obra que está faltando? Vocês conseguem fazer um pouquinho mais? Ou não, vão deixar estas pessoas se perder? Vocês conseguem fazer um pouquinho mais por mim? Muitas qualidades poderiam aparecer, além das qualidades internas, que é o fruto do Espírito.
também se manifesta, como estou dizendo, né, na evangelização, trazer novos convertidos, sim, para a casa de Deus. Meu vizinho, meu conhecido, às vezes a gente fica preocupado, né? Mas eu vou levar para a igreja, será que vai acontecer alguma coisa lá? Ei, irmãos, acredite, a nossa dificuldade, o nosso empenho, o nosso esforço, é só de trazer, o resto confie, acredite que Deus, Ele vai falar, Ele vai agir. Irmãos, eu acredito demais naquele homem, aquela mulher que sobe aqui no altar, com certeza, né, pessoas sérias, né, e serão usados pelo poder de Deus, para tocar aquele coração, para tocar aquela vida, e ser transformada. Minha parte é só trazer, só convidar. O resto é com o Senhor. As boas obras, atitudes de justiça, pessoas que ficam bravas quando há alguma injustiça, misericórdia para com as pessoas, auxílio aos necessitados. Olha aí, obras, frutos que podemos dar, arrependimento genuíno, né? Como aconteceu com Zaqueu. Rapaz, o homem que tinha tudo. Olha só, Jesus passa e justamente ali ele para. Ô Zaqueu, desce daí, rapaz. Um homem baixinho, eu não sei quantos metros ele tinha, não sei qual era o seu tamanho. E ele desceu. Jesus não falou, olha, você precisa mudar isso, precisa mudar aquilo, precisa mudar isso aqui também, tá? Não. Veja só, irmãos, quando Jesus chega, o que acontece? Quando Jesus ele chega na vida de alguém, o que acontece? Olha, se eu roubei alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. E sabe o que mais? Eu ainda vou dar a metade do que eu tenho. Irmãos, houve mudança genuína no comportamento de Zaqueu. E para os cristãos produzirem esses frutos, é uma consequência natural de estar conectados à videira, que é Jesus Cristo. Talvez, irmãos, de tudo que eu estou falando aqui, seria bom que ficasse gravado em nossos corações. Você foi chamado para frutificar. Ficasse gravado em nossos corações que Deus ele está contando com cada um de nós. Lembra, não faz sentido uma planta que não está produzindo nada. Não faz sentido. Às vezes a gente olha para a igreja e o irmão, quantos anos tem de igreja? Estou com 40. E o outro ali, olha, eu estou com 70 anos de igreja. Fala, puxa, que legal. Porém, não é isso que interessa tanto. É aquilo que nós estamos fazendo para o reino de Deus. E eu enxergo Deus olhando para a gente e falando, posso contar com você? Eu falei esse início de ano para a igreja. Deus, Ele conta com você, mas você está disponível? Né? Nós podemos contar com a sua ajuda, com o seu apoio? Como disse, frutificar não é uma opção. É a expectativa de Deus para quem está em Cristo. Agora, se nós estamos secos, nós precisamos voltar à fonte, nos conectar para que a seiva volte a correr em nós. Se estamos sendo podados, vamos confiar no lavrador, ele sabe o que faz. E aí, vamos ser mais produtivos nesse ano de 2026? Vamos estar aí, Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui.
Galhos apodrecidos, pastor Yuri. Não, nunca mais. Apodrecidos não. Não dá, né? Não dá. Ficar brigada com a vizinha do condomínio, não dá. Eu fui convidada para pregar. Como eu vou subir no altar para pregar se eu estou brigada com a minha vizinha do prédio? A irmã falou. Irmãos, a irmã Carla, é isso? Ela entendeu que não tem como, não dá para conciliar. Eu vou lá. Ela que brigou comigo lá, não tem nada a ver. Eu fui convidado, eu vou pregar. Não. Quando temos o Espírito Santo de Deus nas nossas vidas, nós queremos fazer as coisas certas. Ainda que tem que pagar o preço, né? Falar para todo mundo, fez um bolinho, né? Um negocinho lá, para agradar. E, enfim, nós precisamos de tudo isso. Precisamos, irmãos, fazer tudo isso. A irmã até disse, bom seria se eu não tivesse cometido o erro para não ter que passar por toda essa situação. Mas já que fiz, vamos arrumar. Olha aí como é possível, irmãos. Isso alegra demais o coração de Deus. Demais, demais, alegra demais, porque Deus fala, opa, meu filho derramou sangue. Não foi em vão, não foi à toa, alguém ali está enxergando, sábio, entendeu o recado. Nós fomos chamados para frutificar. E aí, irmãos, Mateus 3,10 fala que o machado está posto à raiz das árvores. E aquela que não produzir bons frutos, ele vai cortar. Mas nós cremos que não vai ser preciso, porque nós entendemos o recado de Deus para as nossas vidas. Deus é amor, Ele te ama, né? E Ele tem algo muito especial para você nesse ano de 2026. Nós cremos nisso, cremos poderosamente. Ele nos ama, Ele quer que nos aproximemos cada dia e cada vez mais dEle. E vamos frutificar. Eu gostaria de fazer uma oração neste momento. E aqueles que realmente querem ser diferentes nesse ano de 2026, sinta-se à vontade, se quiser vir à frente, se quiser ficar em pé. Nós vamos orar e vamos pedir ao Senhor, por sua vida. Pedir as bênçãos do Senhor também, por aqueles que fazem aniversário, no mês 8, mês de agosto. Mas isso aí acho que o irmão que vai orar. Eu vou somente orar por essas questões, de quem pretende e quer ser uma pessoa diferente no ano de 2026. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Pai querido e amado, exaltado seja para sempre o Teu nome. Obrigado, Senhor, pela oportunidade, pela chance de poder estar aqui e poder falar um pouquinho aí da Tua palavra. Ó Deus, nesta noite nós estamos aqui juntos com os nossos irmãos, povo Teu, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, Pai. No qual um dia nós estaremos juntos, morando ali no lar celestial. Nós pedimos uma bênção, ó Deus, para esta igreja, uma igreja que amamos, uma igreja que é uma igreja abençoada por Ti, e que nesse ano de 2026, Pai, nós veremos frutos maravilhosos, Deus, nesta igreja para a honra e glória do Teu nome. Mas por quê? Por conta do zelo que temos visto, o cuidado que os nossos irmãos têm por esta obra, o cuidado que tem pela vida das pessoas, e a preocupação em viver em novidade de vida.
em realmente enxergar que o velho homem já morreu e que a cada dia o novo homem renasce em cada um de nós. Pai, eu estive ouvindo as pregações e que bênção, Senhor. Cada irmão, que coisa linda, Pai. Que o Teu nome continue sendo honrado neste lugar. Continue abençoando a cada um grandemente, Pai. Isso nos alegra demais, por saber que tem alguém, tem um povo que ama a Tua obra e que tem se colocado, ó Deus, ao seu dispor. Nesta noite, nós pedimos a Tua bênção sobre esta igreja, sobre o Teu povo, ano de 2026. O fruto apareça para a glória do Teu santo nome. Nós profetizamos em nome de Jesus, em todas as áreas, área espiritual, crescimento grande, área financeira, ó Deus, na família, lá no trabalho, onde quer que for, que os meus irmãos, Pai, sejam alcançados pela Tua mão forte e poderosa. Eu oro e agradeço no nome de Jesus. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor com alegria?